eu vou abordar um assunto que a grande maioria, né, das pessoas tem uma certa dificuldade, que é sobre os nossos relacionamentos. Eu vou relatar o meu em particular, né, para que as pessoas também consigam entender como quando a gente fala, né, que não existe equívocos no plano de Deus, é exatamente assim. É que nós estamos encarnados, então a gente está no esquecimento, né? Então muitas das vezes a gente não consegue realmente entender tudo que a gente vive. Mas no meu caso, quando eu era criança, até uma certa idade, eu tinha um sonho sobre o meu desencarne de uma outra existência, né? Então eu tinha esse tipo de sonho e depois eu acabava acordando, mas não era algo que como se um pesadelo, né? Eu lembro que eu só acordava meio assustada, mas não é algo que chegava a ser pra mim, né, na época de criança, como um pesadelo. Tanto é que minha mãe, acho que até hoje nem sabe disso. Bom, o que aconteceu? Quando eu vim pro Japão, eu acabei, né, indo trabalhar e as coisas começaram a se ajeitar, né? Eu acabei encontrando o meu marido e, né, a gente começou a ter um relacionamento. Então, as coisas já começaram a acontecer, né? Minha mãe acabou indo trabalhar junto com a mãe dele também, e pouco a pouco, né, a gente foi descobrindo que as famílias até aqui, né, nessa vida já se conheciam. Então, a minha mãe já conhecia a avó do meu marido, desde lá do Brasil, né, já tiveram contato, bom, enfim. Comecei a me relacionar, mas eu era adolescente ainda, então começou também meus desafios, né, mas de certa forma, quando eu comecei a conhecer ele mais profundamente, eu já estava com a sensação de que eu já conhecia ele de algum lugar, né? Eu só não tinha ainda certeza. E assim foi. Depois acabamos nos casando e teve todo aquele processo de, como eu tinha relatado em outro áudio, né? Ele sempre teve problema do autoequilíbrio. Então, sim, sempre sofri violência, tanto física quanto verbal. Mas o meu amor por ele era maior, então eu permaneci firme e forte. E desde que eu conheci ele, eu já sabendo de toda a história dele, né, de tudo, as dificuldades que ele enfrentou na infância, eu já estava orientando, né, com um pouco de conhecimento que naquela época eu já tinha plena consciência. Então, aí chegou uma certa etapa, né, da nossa vida que ele chegou no exato momento que iria cometer o ato em si de novo, igual em outra existência, né? Então, de certa forma, naquele momento, eu já tive certeza de quem ele era mesmo, né? E ele, nessa existência, ele não seguiu adiante com o ato em si, então eu tô aqui viva, né, pra poder contar a história. E no passar do tempo, né, na minha caminhada, passaram sim, né, algumas pessoas que me conheceram, que olhavam assim, conheceu a gente, então, e chegou mesmo a me falar, né, Paty, você dorme com seu próprio inimigo, o que você tá fazendo com ele? E eu simplesmente continuei firme e forte, porque de certa forma eu já sabia, né, eu já sabia que era ele que tinha realmente me matado em uma outra existência, então viemos juntos, lógico, para conseguir reajustar as coisas. Então, por que eu falo que qual é o nosso verdadeiro amor, né?
É exatamente isso, né? É a gente perdoar os nossos inimigos, a gente conseguir amar os nossos inimigos. Então, eu já tinha perdoado ele, né? Em outra existência, por isso que nessa eu já vim justamente para dar uma reajustada em todas as dívidas que acabaram ficando e ajudar, né? Ajudar a evoluir. Então, por isso que em outro áudio eu também comentei, né? Que nessa época, sim, várias pessoas me chamaram de burra, né? Paty, o que você tá fazendo com um cara desse? Você tem condições de conseguir coisa melhor, outra pessoa melhor. E hoje, né, no futuro, depois de muitas dificuldades de toda a minha caminhada, sempre tentando ajudar, eu comentei em um outro áudio que aqui na Terra, né, perante a humanidade, aos olhos da humanidade, né, eu, sim, fui uma mulher burra, mas, né, aos olhos de Deus, essa palavra se transforma em amor. Então, o verdadeiro amor é a gente realmente amar os nossos inimigos, né? Então, eu sempre tive plena consciência que ele, né, era o meu assassino de uma outra existência e justamente foi perdoado. Então, vim junto, né? Viemos juntos. Então, tudo tem uma explicação, né? Tudo tem. É que como a gente tá no esquecimento, então muitas das vezes a gente não entende, né? A gente fica pensando e não consegue entender. No meu caso, eu já tinha, né, essa consciência. Então, de repente, né, você também tá no relacionamento aí, não consegue entender, tá se achando vítima ou não importa. Todos são reajustes, né? A gente não tá com aquela pessoa por tá. Eu sempre falo que ninguém passa na nossa vida por acaso. Sempre tem uma explicação, né? Sempre tem algum aprendizado, algum reajuste, alguma quitação de dívida e não importa, né? Sempre tem, né? Então eu tô abrindo o meu coração, abrindo a minha vida pessoal, para que as pessoas também consigam entender, né? Que nem sempre a gente fala que a gente ama, e será mesmo, né, que esse amor é aquele amor que você sente por aquela pessoa, não só fisicamente falando, né, não só no sentido carnal. Será que você realmente ama aquela pessoa como ser humano, e você amando aquela pessoa, né, vendo ela como um ser humano, né, você consegue ter a força, ter a insistência, né? Você consegue ajudar aquela pessoa, né? E se não tiver esse tipo de amor, realmente o relacionamento ele não tem como ir para frente, né? Vai chegar uma hora que você vai acabar desistindo. Então, a minha insistência, que muita gente não consegue entender, tá justamente relacionado com isso, né? Então, aos olhos das pessoas, pelo fato de eu já ter vivido, né? Já ter sofrido bastante abuso verbal ou físico, não importa. Como que eu tô ainda, né? Com ele. A gente se separou sim uma vez. Cada um foi aprender o que precisava. E depois, né? A vida juntou a gente novamente. Então, cada um fazendo a sua parte, como eu sempre venho falando. Eu não consigo fazer a parte dele, ele não vai conseguir fazer a minha, então cada um vai ter que estar disposto a fazer a tua parte, então assim poder caminhar juntos, né, lado a lado. E é o amor, né, gente, não tem muito o que eu ficar explicando, né, eu só tô abrindo mesmo a minha vida dessa forma para que as pessoas consigam entender que sim, né, tudo já tem uma explicação e de repente Deus também te dá essa oportunidade de você saber, né, de você parar, refletir, orar e conseguir entender
alguma coisa que você tá vivendo, algum tipo de dificuldade, né, dentro do seu relacionamento. E é isso.